Olá, mais uma vez passando aqui para um treino rápido, né? Não se perturbe com barulho, porque vai ser impossível gravar onde que eu gravo sem nenhum barulho. Pode ser na madrugada, vai ter barulho de cachorro latindo, gato miando, e assim sucessivamente. E agora, especialmente nessa época em que estamos em época de eleição, nós vamos ouvir muitos fogos, muitos barulhos. Hoje eu vou ensinar para vocês a agrupar no QVL. O que é QVL? É o quadro valor de lugar. Nós sabemos que nosso sistema numérico, ele é formado de 10 algarismos. É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E ele agrupa, então na base 10, agrupa de 10 em 10. Então eu vou ensinar vocês a efetuar essa operação de adição no quadro valor de lugar. Essa é uma operação que tem duas parcelas. Primeira parcela, segunda parcela. Vou ensinar vocês a agrupar no QVL. Então, a primeira é dividir, o quadro valor de lugar é dividido em classe. Primeira classe, classe das unidades simples. Segunda classe, classe de milhar. A terceira, classe de milhões, classe de bilhões, trilhões e assim sucessivamente. Então, mas como nós vamos precisar disso aqui, vou só ensinar vocês a usar aqui como representar, como agrupar no quadro valor de lugar. Vocês aprendendo aqui, pegando a ideia, vocês vão saber que na realidade, quando nós estamos juntando, nós estamos fazendo esse processo de agrupamento nas classes. Sempre que a gente está calculando, a gente está agrupando em classe. Então, como é a base 10, a cada 10 muda. Forma a classe seguinte. Nós temos aqui, ó, 956 mais 64. Nós temos aqui 6 unidades simples, 5 dezenas de unidades simples, 9 centenas de unidades simples. 64, nós temos 4 unidades simples, 6 dezenas simples. Agora nós vamos agrupar isso aqui, representar no quadro valor de lugar. Na primeira parcela, nós vamos efetuar primeiro unidades. Vamos juntar unidade, depois dezena, depois centena e assim sucessivamente. Então, 6 mais 4. Ó, na primeira parcela eu tenho quantas unidades? 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês podem apresentar do jeito que quiser, com bolinha, com cruzinha, com estrelinha, com florzinha, o que vocês quiserem, vocês escolhem. E aqui na segunda parcela, quantas unidades? Na classe de unidades, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos ver quantas unidades eu tenho agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu falei que a nossa base é uma base 10. 10 não pode ficar aqui, só fica até 9. Então, o que acontece? Se formou 10, por que não pode ficar? Porque é de 10 em 10. Então, 10 passa para a ordem seguinte. Qual a ordem seguinte? É das dezenas. Então, a um grupo de 10 unidades, eu vou formar, vem para cá, uma dezena. Eu tenho aqui uma dezena. Então, eu tenho quantas... Agora, se eu trouxe para cá, eu tenho quantas unidades ficou? As 10 unidades que estavam lá, nós só pode ficar até 9. Quando forma 10, já passa para a ordem seguinte. As 10 unidades que estavam aqui, ela veio para cá, formou uma dezena. Aqui ficou o quê? 0, né? Então, 0. Se ela veio para cá, agrupou e veio para cá. Então, esse aqui, ó, é uma dezena que representa 10 unidades. Se eu tivesse que voltar para lá, ele seria, quando ele voltasse para cá, seria esses 10 palitinhos aqui. Então, 6 mais 4, 10, que vem para a ordem seguinte, então ficou 0 na ordem das unidades. E veio uma dezena para cá. Tá aqui, ó. Não vou colocar aqui não, deixa ela aqui, ó. Agora eu vou somar a ordem das dezenas. Então, se é a ordem das dezenas simples, ela vai ficar aqui. Vamos representar aqui dentro. A ordem das dezenas simples, vamos representar aqui dentro. Quantas dezenas eu tenho aqui na primeira parcela? 5 dezenas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dezenas. Na primeira parcela tem 5 dezenas. Na segunda parcela eu tenho 6 dezenas. Então vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver quantas dezenas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Formou 10.
Eu falei que a cada 10, 10, 11, 12. Mas eu falei que aqui só pode ficar em cada ordem somente até 9. Passou de 9, tá dizendo, a gente completou 10, passa para a ordem seguinte. Traz um grupo de 10 para a dezena seguinte. Aqui, ó, eu trouxe um grupo de 10 para a ordem das dezenas. Uma dezena. Agora, eu vou trazer um grupo de 10 para a ordem da centena. Vai formar uma centena. Então, eu tenho aqui é dezenas. Cada um desses representa 10 unidades. Então, cada um aqui é uma dezena. Cada um desse aqui da primeira ordem, das unidades, é uma unidade. Cada um desse aqui vale 10 unidades. Então, eu vou trazer para cá 10 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vou agrupar essas 10 dezenas. Então, a cada 10. E vem pra cá, ó. Formou 10 dezenas, forma uma centena. Então, eu agrupei e trouxe pra cá. Uma centena. Então, eu tenho aqui. Agora, vamos. Então, sobrou 2 dezenas aqui. Ficou 2 dezenas aqui porque ela não agrupou. Ficou sem agrupar. Então, elas são 2 dezenas mesmo. Ela não agrupou, então 2 dezenas. Então, eu tenho aqui nessa ordem, eu vou colocar 2 dezenas. A ordem de dezena eu tenho quantas que ficaram aqui? Porque a outra é aquilo que a gente faz, elevou. Mas eu estou ensinando vocês como é que nós fazemos esse reagrupamento. Na realidade, quando você está fazendo, você está somando sem o quadro valor de lugar, é isso aqui que você está fazendo. Agrupando e passando para a ordem seguinte. Então, os 10 vem para cá, que seria... Aqui tinha 12 dezenas, mas só pode ficar só até 9. Se passar de 9, eu reagrupo. Então, ficou 2 aqui, ó, sem reagrupar. E veio uma para cá. Então, agora, juntar com mais, eu vou somar agora a ordem das centenas. A primeira parcela aqui não tem. Então, quantas centenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já tinha uma lá, 10. Mas só pode ficar até 9. Então, reagrupo aqui e trago para a ordem seguinte. Ficou uma unidade de milhar. Uma unidade de milhar, como que eu falo? 1000. Se fosse 2, 2000. 3, 3000. Então, eu tenho aqui uma unidade de milhar. Lembra? Se eu tenho uma aqui, eu trouxe para cá. Aqui ficou quanto? 0. Então, eu preencho aqui com 0. E aqui eu tenho uma unidade de milhar. Então, eu tenho 956 com 64, dá 1020. 1020. É representado aqui. Aqui está representado o numeral 1020. O número 1020, numeral não. O número, aqui tem o número, está representado o número 1020, ó. Que é 0. Agrupou, veio para cá, 2 dezenas, 0 centena, uma unidade de milhar. Aqui, ó, se eu olhar aqui, ó, se não tiver, para me representar, o que eu vou representar? Ó, tem 0 lá, aqui tem 2, que representa 2, 0 aqui, e aqui tem 1, ó, 1020. Então, é assim que nós usamos o quadro valor de lugar. Isso é muito prático, porque uma vez que você aprende, você não vai esquecer, você vai saber representar esse número, você vai saber adicionar. Essa aqui é a forma de fazer adição, mas no quadro valor de lugar tem como você fazer todas as 4 operações, só que de maneira diferente, né? Claro, quando você está adicionando, é de um jeito, quando você está multiplicando, mas o processo é o mesmo, sempre agrupamento. Se fosse ao contrário, se isso aqui, ó, uma unidade de milhar, ela vale 10 centena. Uma dezena vale 10 unidades. Vê que agrupa para cá, cada um desse vale um grupinho de 10 aqui. Cada um desse vale um grupinho de 10 aqui. Esse aqui vale um grupinho de 10 nessa ordem anterior. E assim sucessivamente.
Então, que eu queria passar para vocês essa ideia, porque muitas pessoas esqueceram que não sabe mais representar. Faz aqui no automático, mas na realidade você está fazendo esse agrupamento. Sempre nós vamos estar fazendo agrupamento. É contar, calcular, é agrupar. Agrupar. Então nós temos que saber, que entender que quando eu faço essa adição, eu tenho que ter isso aqui na minha mente. Isso aqui, ó. Porque quando você precisa, você vai lá. Às vezes você não tem a calculadora na mão e nem nas oportunidades para você ensinar seu filho, ensinar. É claro que você não vai pôr um número grande. Pôr um número grande porque você já tem uma maturidade para usar um número grande, você já conhece, mas para criança você vai usar lá, começa com um númerozinho. O que ele tem lá, um nível mais baixo, ele está estudando, a criança que está no primeiro ano, no segundo ano, terceiro ano. Então, para facilitar para você ensinar para os seus filhos. Às vezes chega em casa com atividade e põe lá para vocês ensinar para eles, vocês não sabem. Às vezes a professora pediu para representar no quadro valor de lugar, às vezes vocês já esqueceram ou não lembra mais, ou não chegou a ver isso aqui nesse processo passo a passo, não sabe não tem como ajudar a criança a fazer isso aqui no quadro valor de lugar, porque não entende o processo, mas o processo é esse, é agrupamento. Então, uma parcela, duas, ó, esse número aqui está representado aqui, ó, nesse quadro valor de lugar está representado esse número aqui, porque que não ficou, agrupou, veio para cá, ficou nada, agrupou, veio para cá, ficou 2. A cada 10 vai agrupando. E assim nós fazemos com qualquer número na adição. Vem para cá, adição. Na multiplicação a gente agrupa o processo é o mesmo, mas aí os grupos são diferentes. São grupos diferentes. Na subtração também a gente faz de um processo, às vezes, retroativo. Volta. Quando tem que tomar, quando tem que pegar da ordem seguinte, que fala lá o tomar emprestado. Mas na adição, desse jeito, que nós agrupamos assim sucessivamente. Na realidade, tudo é computar, tudo é calcular, é contagem. Por isso que a palavra mais correta seria calcular, tudo calculando. Matemática, mesmo que você faz qualquer coisa, na maioria das vezes você está calculando. Então, se eu quisesse continuar aqui, a ordem seguinte aqui seria a ordem de milhão. Depois de milhão vem bilhão. Depois de bilhão vem trilhão. E assim vai. Quatrilhão. Vamos continuar aqui. Agora nós vamos representar no quadro valor de lugar uma operação de adição com 3 parcelas. Na primeira parcela, nós temos 5 unidades, 3 dezenas, 6 centenas de unidades simples. Na segunda parcela, nós temos 4 unidades, 2 dezenas, 7 centenas de unidades simples. Na segunda parcela, na terceira parcela, nós temos 0 unidades, 9 dezenas de unidades simples e 1 centena de unidades simples. Então, vamos fazer representando lá, vamos pegar a primeira parcela, nas unidades, nós temos quantas unidades? 5. Então, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Na segunda parcela, nós temos quantas unidades? 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Na terceira parcela, nós temos quantas unidades? 0 unidades. Então, não precisa colocar nada, porque 0 é 0. Então, vamos ver quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai permanecer na unidade. Tem 9 unidades, sim, vai permanecer unidade, sim, porque não formou 10. Se tivesse formado 10, iria agrupar e passar para a ordem seguinte. Então, vai ficar lá, sem agrupar. Na primeira parcela, na segunda ordem, eu tenho 3 dezenas. Então, vamos representar aqui, ó, na segunda ordem. 1, 2, 3, da primeira parcela. Aqui eu tenho 2 dezenas da segunda parcela. 1, 2. Aqui eu tenho 9 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Então, 9 dezenas. Vamos ver quantas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu tenho que agrupar, fazer um grupo de 10 e trazer para cá, para casa da... 10 dezenas formam uma centena. Então, vamos agrupar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, agrupar para a ordem seguinte. Trouxe para cá. Então, ficou 1, 2, 3, 4. Ficou 4. Agora, eu tenho aqui, na primeira parcela, 6 centenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na segunda parcela, eu tenho 7 centenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na terceira parcela, eu tenho uma centena. Então, vamos ver se vai precisar agrupar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse é o primeiro grupo de 10. Vem pra cá. Primeiro grupo de 10. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Não formou um grupo de 10, então pode ficar lá. Então, ficou 5 aqui. Tem 5 e aqui tem quantas unidades de milhar? Uma unidade de milhar. Então, aqui está representado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Aqui tem... Não vou contar o que veio, só que ficou 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 4 dezenas. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 centenas. Aqui eu tenho uma unidade de milhar. Então, eu tenho o número 1549. Então, eu tenho 9 unidades. Olha, 635 mais 724 mais 190. Eu tenho 9 unidades simples, 4 dezenas simples, 5 centenas de unidades simples e uma unidade de milhar, que é 1000. Então, esse número aqui, ele vale 9. Esse vale 40. Aqui, esse 5 aqui, no lugar que ele está, ele vale 500. E esse aqui, no lugar que ele está, na quarta ordem, vale 1000. Por isso que chama quadro valor de lugar. Porque o número, dependendo da posição que ele ocupa, ele tem um valor com relação à posição que ele está ocupando. Então, aqui nós ensinei vocês a representar no quadro valor de lugar, fazer uma operação usando o quadro valor de lugar. Aí fica mais fácil, porque você vai pegando a ideia do que é agrupar. Quando você está fazendo assim, que você faz aqui, fala eleva, você está agrupando, fazendo esse agrupamento, que na forma, em vez da teoria, eu estou ensinando vocês a fazer aqui na prática, para que vocês possam aprender o processo, o que nós estamos fazendo aqui. Agrupando, como que é esse agrupamento. Então, não pode ficar 10, nem um grupo, cada grupo de 10 forma um outro grupo para a ordem seguinte, na adição. Então, que nós possamos sempre estar decididos a aprender. E o treino é que leva, não esquecer que o treino é que leva à perfeição sempre. E quando nós aprendemos alguma coisa, da maneira que nós aprendemos, a gente vai defender aquilo, o cérebro vai defender aquilo para todo sempre. Tem alguns ditados aí que a gente aprende totalmente errado, porque foi derivado de um ditado certo. E para a gente, se a gente não for lá pesquisar, ver, voltar atrás, a gente nunca nem vai saber que aquilo começou daquele que um dia começou diferente daquilo. Por exemplo, esculpido em Carrara. O que é Carrara? Carrara é uma pedra. Então, o pessoal usava muito essa pedra para esculpir. Então, eu falava assim, nossa, parece que eu falava de uma pessoa que era perfeita, parece que foi esculpido em Carrara. Eu não sei se é uma pedra, uma madeira, alguma coisa assim. Aí se criou o ditado,
ele é, cuspido e escarrado. E a gente escuta isso, eu pelo menos escutei a vida inteira, e muita gente que estudou a vida inteira tem isso como certo. Até de um dia vai e descobre que isso foi derivado de uma outra coisa que não tem nada a ver de cuspido e escarrado, né? É esculpido em Carrara. Corro de burro quando foge. Se fala. Não sei se burro quando foge tem cor, ou o que se usa assim, é cor de. Que cor que é? Ah, é uma cor de burro quando foge, mas não é. O ditado não era esse. O ditado era assim, cor de burro quando foge, porque quando o burro está fugindo, diz que ele é muito bravo, então ele fica muito agressivo, as pessoas têm que fugir dele. Corro de burro quando foge. E aí, quando a gente não sabe identificar uma cor, a gente usa esse ditado. É uma cor de burro quando foge. Então, por que eu estou falando isso aqui? É só para uma maneira, assim, uma maneira de ilustrar como a gente, às vezes, aprende as coisas como correta e quando a gente não sabe, não aprendeu o que é o que realmente é correto, a gente defende aquilo que a gente aprendeu como correto até morrer, até a morte. Então, por isso que a gente precisa saber, precisa conhecer o processo. Ainda que eu não vou usar, mas eu preciso conhecer o processo, eu preciso entender o processo das coisas. Eu preciso saber a origem, o porquê das coisas, sabe? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. E espero, nós vamos ter encontro, vamos encontrar sempre. Eu quero que vocês falem se está servindo, se está ajudando vocês em alguma coisa, principalmente para vocês que têm que assessorar os estudantes aí na casa, tem que monitorar na lição de casa. Eu quero que vocês me falem se está sendo se está sendo benéfico para vocês, se vocês estão aproveitando alguma coisa, para que a gente tenha um feedback, para mim ver, saber se está valendo a pena eu vim aqui me doar nessas horas para passar para vocês esse conteúdo que eu me predispus a passar, porque é uma coisa que eu gosto. Eu tive essa dificuldade também, tive esse terror, que era um bicho de 7 cabeças, e depois fui gostando, trouxe a matemática para aliar a matemática, pelo menos a matemática inicial, que era a minha dificuldade, né? E porque a questão de quando a gente precisa de uma coisa, sabe que aquilo vai nos acompanhar para toda a vida. Fica mais fácil a gente se aliar, em vez de odiar, passar a pelo menos conviver beneficamente com aquilo, né? Sem aquele terror, sem aquele medo. Então, fique com Deus, que Deus abençoe, vamos lá e avante sempre, não desista.